Olá, bom final de tarde de segunda-feira para você que está aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, vamos trazer as notícias e as informações do dia do agronegócio, também da economia, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, e também as cotações desta segunda, hoje, dia 25 de junho de 2018. Seja bem-vindo, está no ar. Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando que o presidente Michel Temer editou a medida provisória 842/2018 para alterar a lei de 2016 que trata da renegociação de dívidas rurais no âmbito de operações do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e também para revogar artigos da Lei 13.606/2018 que previam mais vantagens nessa renegociação, como o desconto de até 95% no saldo devedor, que seriam bancadas pelo Tesouro Nacional neste ano. O texto ainda adverte que prejuízos de bancos decorrentes de descontos concedidos antes da MP não serão ressarcidos pela União. Essa MP, está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. E a comissão especial que analisa o projeto de lei 6299/2002, que flexibiliza a fiscalização de agrotóxicos no país, decidiu restringir o acesso de pessoas à audiência pública. Segundo oficiais da Polícia Legislativa que faziam o controle de acesso à reunião, a decisão partiu de membros da bancada parlamentar que integram a comissão especial. A assessoria de comunicação da Câmara informou que não havia informação sobre bloqueio de acesso. E a reportagem do jornal O Estado de São Paulo chegou a ser impedida de acompanhar a discussão do relatório sob o argumento de que o jornalista possuía apenas a credencial do Senado e não da Câmara. Pelo regimento da Casa, porém, a credencial do Senado permite o livre acesso da imprensa a qualquer audiência pública realizada nas dependências da Câmara. Um agente da Polícia Legislativa também revistou a bolsa de cada pessoa que entrava na sala, retirando pertences. Na semana passada, uma mala com artefato que simulava uma bomba foi levada à sala durante a sessão. O Greenpeace justificou que se tratava apenas de uma ação para chamar a atenção para as discussões do tema. A comissão pediu investigação para saber como o artefato chegou à audiência. Esse projeto de lei, defendido pela Frente Parlamentar da Agropecuária e também pelo Ministério da Agricultura, tem sido alvo de críticas do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, além de organizações ambientais. O principal argumento é de que a proposta retira poder do IBAMA e do Ministério da Saúde nos registros de produtos, concentrando boa parte das decisões no Ministério da Agricultura. Além disso, os ambientalistas acusam o projeto de lei de autorizar a entrada de substâncias no Brasil que já foram banidas em outros países. Uma discussão aí que continua, então, sobre essa questão dos agrotóxicos aqui no Brasil, neste âmbito legal e de discussões e também de votações no Congresso Nacional. Os estoques mundiais de milho devem alcançar 155 milhões de toneladas ao término da safra 2018-2019, queda de 20% na comparação com o registrado no final da temporada 17-18. Os dados são do mais recente relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Também nas informações internacionais, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o resultado da inspeção dos embarques de grãos do país na semana encerrada na quinta-feira, dia 21 de junho. No período, os envios de soja, milho e trigo recuaram. O volume inspecionado de milho foi de 1.511.000 toneladas, queda de 10,03% na comparação com a semana anterior. Os embarques de trigo nos portos norte-americanos somaram 352.836 toneladas, significando aí uma queda de 5,74% ante a semana anterior, enquanto o volume da oleaginosa recuou 37,16% para 514.214 toneladas. O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação
no acumulado do ano safra, iniciado no dia 1º de junho de 2018 para o trigo e em 1º de setembro de 2017 para o milho e também para a soja. Ainda em informações relacionadas ao comércio internacional de commodities agrícolas, os compradores chineses vêm reduzindo suas importações da soja norte-americana desde o início de 2018. Mas a China vai se esforçar para suprir todas as suas necessidades negociando com outros países. É o que aponta numa nota a Capital Economics. O documento acrescenta que a queda das compras chinesas de soja dos Estados Unidos pode ser causa da perspectiva de tarifas comerciais, regulamentos mais rígidos sobre as importações dos Estados Unidos ou simplesmente o fato de o Brasil ter uma colheita abundante. A Capital Economics observa, no entanto, que os preços da soja, assim como do algodão e dos grãos, enfraqueceram diante da perspectiva de tarifas comerciais. Fonte dessa informação, o Dow Jones Newswires. Agora as informações relacionadas ainda às questões internacionais, mas relacionadas ao café. O balanço entre oferta e demanda global por café deve apresentar um superávit de 3,8 milhões de sacas de 60 quilos em 2018-2019, em comparação com um déficit de 3,6 milhões em 17-18. A avaliação é do Rabobank em um relatório do segundo trimestre sobre o setor. O banco apontou riscos. No lado baixista, a depreciação do real em relação ao dólar pode estimular as vendas externas brasileiras. Em contrapartida, o tempo seco no Brasil pode frustrar a expectativa de que a colheita alcance o potencial previsto no início. Além disso, também, o Rabobank cita a questão de clima, além do tempo seco no país, no Brasil, diz que é boa a chance de ocorrência do fenômeno climático El Niño no Sudeste Asiático no fim do ano, o que poderia prejudicar a safra no Vietnã. E aí é previsto que a safra vietnamita, segunda maior do mundo, atrás do Brasil, deve atingir 28,7 milhões de toneladas em 2017-2018 e 29,4 milhões de sacas em 2018-2019. Falei toneladas antes, mas desculpa, 28,7 milhões de sacas em 2017-2018. E a produção brasileira pelo Rabobank é estimada em 49,2 milhões de sacas em 2017-2018 e 56,8 milhões de sacas em 2018-2019. O banco diz que a colheita de arábica já começou no Brasil, mas o clima não chega a ser perfeito. Vamos falar agora sobre grãos, mais especificamente preços do milho, para começar aqui a falar mais de grãos agora dentro do Brasil. Os preços do milho no mercado interno devem continuar frouxos no curto e médio prazo em razão da colheita da safrinha no país. É o que diz a análise da Scott Consultoria numa nota. Segundo o levantamento da Scott, a saca de 60 quilos está cotada em R$ 39,00 na região de Campinas, São Paulo, sem o frete, mas chega ao valor que estava a R$ 45,00 a saca no fim de maio. Além da pressão da colheita, diz a nota da Scott, o mercado está travado com as indefinições a respeito do tabelamento do frete rodoviário. Para pecuaristas, essa queda do preço do cereal melhorou a relação de troca com a arroba do boi em 5,6% entre maio e junho, já que o valor da arroba continua praticamente estável. No estado de São Paulo, é possível comprar 3,59 sacas de milho com o valor de uma arroba de boi gordo, disse a consultoria. Na comparação com junho do ano passado, o poder de compra do pecuarista hoje é 28,9% menor, por outro lado. Isso significa, então, quase uma saca e meio a menos adquirida com o valor de uma arroba de boi gordo, segundo os dados aí mostrados e a nota da consultoria Scott. Ainda sobre questões relacionadas aos grãos e à colheita do milho, tem uma estimativa aqui da colheita de milho segundo a safra da temporada 17-18 em Mato Grosso, que chega a 12,57% da área plantada do estado, de 4.566.000 hectares,
um avanço de 6,3 pontos percentuais em relação à semana passada. Esses dados são do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. No dia 15 de junho, os trabalhos alcançavam 6,23% da área semeada. O ritmo de colheita está atrás do verificado no mesmo período do ano passado, quando atingia 19,69% das lavouras, mas é praticamente igual à média dos últimos 5 anos de 12,58%. Todas as regiões no estado deram início à retirada da produção das lavouras. A colheita está mais adiantada no médio norte de Mato Grosso, onde alcança 20,18% da área cultivada. Oeste tem 11,75% das plantações e Noroeste 10,18% das plantações. Em relação agora, vamos falar sobre o milho no Mato Grosso do Sul. As lavouras de milho, segunda safra, ou seja, a safrinha no estado do Mato Grosso do Sul, deve ter produtividade média de 63,5 sacas por hectare na temporada 17-18, abaixo das 91 sacas por hectare colhidas na safra 16-17. Houve redução de investimento, principalmente no sul do estado, segundo a Agroconsult, num balanço sobre o Rally da Safra 2018. Ele também diz que a região sul do estado que mais sofreu com a seca de mais de 40 dias. Ele disse também que, de modo geral, o plantio no estado ocorreu fora da janela ideal e se estendeu até o fim de abril. As lavouras mais afetadas pela falta de umidade foram cultivadas depois de 20 de fevereiro. Para Goiás, a consultoria prevê uma produtividade média de 88 sacas por hectare contra 100 sacas na safra passada. Pessoa afirmou que boa parte das plantações do estado foi semeada dentro da janela ideal e que as chuvas atingiram Goiás em meados de abril, garantindo assim o potencial das lavouras. Também ainda sobre dados colhidos pelo Rally da Safra, o Paraná deve ter produtividade média de 66 sacas por hectare na safrinha de milho 17-18. Os dados também são da Agroconsult e do sócio-diretor, o André Pessoa, que eu comentei agora há pouco, ele juntamente com o Mato Grosso do Sul, o Paraná, foi o que mais tempo ficou sem chuvas, numa média aí de 39 dias. O norte paranaense foi o mais afetado pela seca. Também foi visto grandes extensões de lavouras na região tombadas por vento. Segundo o representante da Agroconsult, o atraso no plantio e também na colheita da soja comprometeu o calendário da safrinha no estado e muitos produtores acabaram optando por cultivar o trigo, reduzindo a área plantada com milho. A área plantada com safrinha em todo o país recuou 3% ante a última temporada para 11,6 milhões de hectares, enquanto o Paraná, a redução foi de 11% para 2 milhões e 100 mil hectares. Também sobre o Rally da Safra, a Agroconsult prevê para as lavouras de milho safrinha de Mato Grosso produtividade média de 99 sacas por hectare em 2017-2018 contra 109 sacas da safra passada. Os números foram apresentados também pelo André Pessoa no Rally da Safra 2018. E agora, para finalizar, a informação sobre o leite. O valor de referência do litro de leite pago ao produtor em Santa Catarina deve subir 11,2% no mês de junho em relação ao mês anterior. Foi o que divulgou hoje o Conselho Paritário Produtor e Indústrias de Leite do Estado de Santa Catarina, o Conselheite SC, numa nota, que também continuou. Seca, excesso de chuva, greve dos caminhoneiros e desestímulo à produção pelos preços baixos. São fatores aí que contribuíram para diminuir a produção de leite no Brasil nos últimos meses. Com a menor oferta, o preço subiu. Justifica então o Conselho numa nota. O leite entregue em junho aos laticínios a ser pago em julho deve subir 12 centavos, de 12 a 15 centavos o litro. Os valores projetados são acima do padrão, R$ 1,57 por litro, leite padrão R$ 1,28 por litro e abaixo do padrão R$ 1,18 por litro. Esses valores se referem ao produto posto na propriedade com o fundo rural incluso. O mercado catarinense está pagando aos produtores rurais acima dos valores de referência. O consumidor, naturalmente, sente esses efeitos porque o preço também subiu no varejo. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, explica que, com a redução da oferta,
muitas indústrias de lácteos de outros estados estão comprando leite catarinense no mercado spot. E isso força então os laticínios de Santa Catarina a elevarem o preço para então ter uma garantia do estoque de leite bruto para que ele possa ser processado. Quer diversificar seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento do estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Inclusive, você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para conferir. Vamos então falar agora sobre economia e eu quero começar falando do Boletim Focus, uma pesquisa divulgada toda segunda-feira pelo Banco Central que mostra aí qual é a projeção para alguns indicadores econômicos, né? Entre eles aqueles mais importantes, né? O PIB, a inflação e também a taxa básica de juros. E os dados mostram uma expectativa menor de crescimento da economia para este ano de 2018, influenciado basicamente, né, pelo que aconteceu ali, a greve, a paralisação dos caminhoneiros. Também tem uma perspectiva de inflação mais alta e taxa de juros continuar neste mesmo patamar. Vamos começar com a inflação então. Lembrando, né, que essa pesquisa a gente sempre faz aquela comparação de uma semana para outra, né? Semana passada, segunda-feira, teve um valor e nessa segunda-feira, que é hoje, teve outro valor do Boletim Focus. Então, teve o sexto aumento seguido a projeção para o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, que é a inflação oficial do país, subiu da semana passada de 3,88% para 4% em 2018. Para 2019, a estimativa segue a mesma, 4,1%. Em relação à taxa básica de juros, 6,5% é o que deve continuar nesse mesmo patamar que está agora, deve finalizar o ano de 2018 a taxa básica de juros. Para o ano que vem, continua a expectativa de que a taxa de juros vai aumentar e termine 2018 com 8%. Em relação à atividade econômica, essa sim tem preocupado porque a expectativa agora baixou mais ainda. Lembrando que a expectativa estava próxima de 3% no início do ano de 2018, depois começou a cair, há algumas semanas atrás estava mais de 2,7%, daí caiu para 2,5%, veio a greve dos caminhoneiros, aí baixou a estimativa para 1,76% na semana passada, só que hoje a estimativa de crescimento da atividade econômica no país está em 1,55% e já é a oitava redução seguida, ou seja, a oitava redução aí nessas últimas 8 semanas. Temos também a informação sobre as contas externas brasileiras, que apresentaram um resultado positivo pelo terceiro mês consecutivo. No mês de maio, teve superávit em transações correntes, que são nada mais nada menos do que as compras e vendas de mercadorias, né, e serviços também, além de transferências de renda do país, né, do Brasil com o restante do mundo. O resultado ficou positivo em 729 milhões de dólares, porém foi menor que o registrado em 2017, que chegou a 2 bilhões 751 milhões de dólares, dados divulgados pelo Banco Central hoje. E o que deve ter, então, feito com que teve esse resultado mais abaixo, apesar de ter um superávit? Então, o Banco Central diz que, apesar de apresentar esse terceiro resultado positivo, ele ficou abaixo do esperado. O superávit em transações correntes ficou em 729 milhões de dólares e, segundo o chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, Fernando Rocha, esse resultado de maio foi influenciado pelos efeitos da greve dos caminhoneiros a partir de 21 de maio. O que aconteceu? A greve, a paralisação, provocou grave crise de abastecimento no país e paralisou o envio de produtos brasileiros para o exterior. Aliás, também tem análises de que a paralisação dos caminhoneiros também prejudicou o setor industrial. A indústria brasileira sente ainda os efeitos dos 11 dias de paralisação dos caminhoneiros, segundo disse a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que além de terem favorecido para o aumento da ociosidade e também para o acúmulo de estoques indesejados, as manifestações colaboraram
para a queda na produção do país. As empresas de grande porte foram as que tiveram maior prejuízo, segundo a Confederação Nacional da Indústria. A produção do setor industrial caiu para 41,6 pontos no mês de maio, ficando muito abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa as situações de aumento e de queda na produção. Houve também recuo na utilização da capacidade instalada para 63% e a ociosidade subiu para 37% com isso. O indicador de evolução dos estoques efetivos em relação ao planejado subiu para 53,3 pontos no mês de maio, variando entre 0 e 100 pontos. Esse indicador, quando fica acima de 50 pontos, mostra que os estoques estão acima do planejado, porque também não teve, né, esse fluxo aí por causa da paralisação. Em relação a outro índice importante também na indústria, que é o índice de emprego, registrou 48,3 pontos, se afastou da linha dos 50 pontos. A CNI avalia que a paralisação dos transportes de carga atingiu o setor em um momento em que ele estava com dificuldade de se recuperar. Vamos agora ver como é que ficou hoje a Bolsa de Valores. Depois de iniciar o dia em alta, o Ibovespa perdeu força e virou para negativo durante a tarde desta segunda-feira. Mas depois ela conseguiu se recuperar e fechou aí próximo da estabilidade. Só que tem um detalhe, né? A Bolsa hoje ela destoou do movimento internacional, especialmente por causa da forte queda dos índices norte-americanos. Pesou no mercado mais uma ameaça, mais uma nova ameaça do presidente Donald Trump dos Estados Unidos contra a China, nessa guerra comercial, né, entre os dois países. Enquanto isso, dois fatores trouxeram alívio no Brasil. Os analistas dizem que a derrota de Lula no STF e a atuação do Banco Central no câmbio. Em relação à questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mercado, segundo os analistas, tirou aí um peso das costas depois que o STF, através do ministro Edson Fachin, arquivou o pedido de liberdade de Lula na última sexta-feira. Fachin considerou que o pedido ficou prejudicado depois que o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, enviou o caso para o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e não para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, a Bolsa de Valores hoje fechou com perda de 0,44% aos 70.952 pontos. E na última sexta-feira, né, o Banco Central anunciou que manterá a oferta de swaps cambiais ao longo da semana. E hoje fez leilões de linha de 3 bilhões de dólares para frear então a escalada do dólar comercial, que recuou hoje 0,14% no fechamento, R$ 13,77. R$ 13,7779 a cotação do dólar comercial nesta segunda-feira. Vamos agora ver como é que vai ficar o clima para amanhã? A gente começa então vendo como é que fica o clima para a região sul para amanhã, terça-feira, dia 26 de junho. A região sul, pelo que a gente vê no mapa ali, a gente tem uma grande faixa ainda que pode ter chuva, né? Mas esse é para segunda-feira. Vamos ver para amanhã, terça-feira. Melhora o tempo e vem frio por aí, principalmente a partir ali da parte sul, né? A gente prevê ali que pode ter até a formação de geada, mas o tempo fica bom. Então a previsão diz assim, ó, sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer horário no sudoeste do Paraná, oeste, centro e leste de Santa Catarina. No centro-leste do Paraná, muitas nuvens e chuva rápida. Sol no norte do Paraná e no Rio Grande do Sul, sem chuva. Frio e geada no Rio Grande do Sul, nas proximidades da divisa com o Uruguai. Vamos agora à previsão do tempo para outra região, a região centro-oeste, para amanhã, terça-feira, dia 26 de junho. A previsão diz assim, ó, tempo bom, né? A gente vê no mapa ali que está claro. No sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul, o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Nas demais áreas, tempo seco e aberto, com temperatura elevada e baixa umidade relativa no período da tarde. Vamos às cotações?
Vamos então começar aqui com as cotações. Farelo de soja em Ponta Grossa. Cotação de hoje, dia 25, R$ 1.410 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.420. A saca de soja agora, em Passo Fundo, R$ 77. Em Paranaguá, R$ 84,50. Em Rio Grande, R$ 83,50. Em Rondonópolis, R$ 68. Agora o milho, saca em Passo Fundo, R$ 39,00. Em Ponta Grossa, R$ 37,00. Em Rondonópolis, R$ 24,50. Agora o trigo, Santa Rosa, tonelada, R$ 850. Dourados, R$ 1.030. Cascavel, R$ 1.000 e Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca, em Pelotas, R$ 39,10. Cachoeira do Sul, R$ 39,45. Jaraguá, R$ 38,50. Agora vamos ao feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90. Feijão preto em Santa Maria, R$ 120. Feijão preto em Lagoa Vermelha, também R$ 120. Boi gordo, arroba em Barretos, R$ 138. Arroba em Tocantins, R$ 128. E o boi gordo, quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5. O suíno no Rio Grande do Sul, no interior, R$ 3,18. E o suíno vivo no Rio Grande do Sul como um todo, R$ 2,80 o valor. O frango no Rio Grande do Sul, frango vivo, R$ 3,05. E em São Paulo, R$ 3,20. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Não esqueça, que você pode saber mais sobre o mercado imobiliário como uma das maiores empresas do segmento no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis, que você pode acessar bortoliniimóveis.com.br. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode participar do nosso programa Destaque Rural, colocando ali o que você acha do programa, colocando o seu comentário. E também agora nós temos uma novidade. A partir de hoje a gente sempre vai divulgar aqui o nosso WhatsApp. Se você tiver alguma pergunta para o Destaque Rural Notícias, você pode participar também através do WhatsApp. É 549-9116-9140. 549-9116-9140. Participe, deixe a sua sugestão, faça a sua pergunta para o Destaque Rural Notícias. Muito obrigado pela sua audiência, ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta às 18 horas com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Uma boa noite e até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.